Alô a todos, sejam bem-vindos a mais este vídeo que está sendo gravado hoje, né, dia 26 de abril de 2026. Né? Aqui vamos enfocar um tema extremamente candente e vamos passar para vocês informações extremamente úteis. Vamos ao texto, não se esqueçam, deem seu like, compartilhem, inscrevam-se. Não se esqueçam que eu dou aulas particulares e aulas em grupo. Vamos, portanto, ao nosso vídeo. Vamos ao vídeo. O texto está aqui conosco e vamos então. O inferno é eterno. No Novo Testamento, em Mateus 25, 41, fala-se em fogo eterno. Mas isso levanta um dilema. Se o castigo e o diabo são eternos, haveria outro eterno além de Deus. Isso enfraquece a ideia de que só Deus é absoluto. É a doutrina maniqueísta, dada à luz pelo profeta Zoroastro ou Zaratustra. Nela, há dois deuses. Hormuz, Deus da luz e do bem, e Arimã, Deus das trevas e do mal. Um Deus e um antideus. Então, aqui nós temos os três livros, então. Aqui nós temos, então, vou mostrar a vocês. Vamos na câmera. Vamos na câmera. Então, nós temos aqui, ó. Então, nós temos aqui Deus, que no sistema judaico-cristão é único. Só um, representado por um triângulo equilátero. Tem um lado é inteligência, outro é vontade, outro é memória. E aqui nós temos o diabo, que seria, de J. Martins Serra, uma revelação. Tá? Ele está aqui com a mulher no colo. Ó, aqui, ó, tá com, o diabo estava carregando uma mulher. Ou seja, o que vai ser discutido aqui é exatamente a questão de se Deus e o diabo são antagônicos. Ou seja, existem e se existem, portanto, são antagônicos. Desculpa, trouxe outro livro aqui. Então, seria... Aqui é um terceiro. Vamos colocar somente os dois que estão aqui. Então, a questão é, no maniqueísmo, existe dois deuses. Um Deus do bem e um Deus do mal. Aqui, Nietzsche coloca esse profeta como sendo o maior de todos. Então, Friedrich Nietzsche, né, no livro Assim Fala Zaratustra, então, coloca a questão de eliminar o maniqueísmo. Ou seja, Deus não tem um antideus, o diabo. Então, quem criou isso? O judeocristianismo. De que maneira? Supondo o diabo, que seria imaginário. Então, isso é maniqueísmo, ou seja, uma doutrina que supõe dois deuses, um do bem, esse, e um do mal, esse aqui. Então, isso contrariaria a noção de um Deus absoluto, e nos daria, como Zoroastro fez no mardeísmo, né, o pacismo. Então, o maniqueísmo supõe um Deus do bem, da luz, Hormuz, um Deus do mal, das trevas, Arimã. Quem vai tratar disso com profundidade será Friedrich Nietzsche, e vai dizer que o cristianismo e o judaísmo fizeram uma besteira. Por quê? Porque introduziram a palavra compaixão. Quando você fala em compaixão, automaticamente você vai sentir pena do outro. Você vai se compadecer do outro. E aí vai aparecer duas coisas. Porque o homem é naturalmente mau. O homem quer subjugar o próprio homem. Homo lupus hominis. Ou seja, o homem é o lobo do homem. Não adianta querer neutralizar isso. O ser humano será sempre caçador. Violento e desobediente, revoltado e querendo subjugar os outros. Aqui está, portanto, Nietzsche. No verso, nós temos o índice. E um apêndice que foi feito pelo irmão dele. Então, não sei não sei esse apêndice. Então, aqui está, portanto, apêndice 1, o histórico. Aqui está. Histórico de Assim Falava Zaratustra. Isso é feito por ele. Isso é feito nesse. Histórico das origens
e assim fala Zaratustra. E tem um outro apêndice aqui, que é feito pela mão dele. Esse aqui. Esse apêndice, então, nesse apêndice aqui, a irmã de Nietzsche fala o que era o livro. Ele entregou isso aqui a quem? Ao Bigodinho. O Bigodinho usou isso aqui para afirmar a superioridade racial ariana e, portanto, decretar sim que os arianos ou alemães eram superiores a todos os seres da Terra. Portanto, tinham todo o direito de submeter todos os povos. E assim deflagrou duas guerras mundiais. Então, vejam vocês o perigo que esse livro causa. Né? Eu tenho uma versão pessoal a Nietzsche, especialmente porque ele é anticristão. Mas há muita gente que admira. Então, deixe para lá. De qualquer maneira, vamos ao texto. Então, nós estamos aqui em Mateus 24, 41. Portanto, eu não vou abrir. Vou apenas mostrar. Então, é lá que o problema começa. Mateus, aqui nós temos Antigo e Novo Testamento. Então, aqui nós temos ó, Antigo e Novo Testamentos. Aqui, a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Aqui nós temos o Antigo e o Novo Testamento. E no Novo Testamento, que é inadequado, ó, Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, Antigo e Novo Testamento. Então, aqui no Novo Testamento, no Antigo não existe essa dicotomia no Antigo Testamento. A Bíblia judaica não coloca, portanto, um antideus. Mas aqui em Mateus, segundo o nosso texto, começa a dicotomia. Aparece, portanto, um inimigo de Deus. Esse inimigo de Deus, então, Mateus 25, é o diabo. E o diabo, então, seria o antideus, o anticristo. Então, a Bíblia vai trazer um problema. Nós temos que sair dessa. Então, vamos continuar o texto. Ou então, teremos que nos considerar parsis. Ou então, zoroastristas ou mazdeístas. Vamos ao texto. Então, a Bíblia cristã, no Novo Testamento, traz o problema. Mostrei o livro de Deus, mostrei o livro de Resistir o Diabo, mostrei o livro Assim Fala Zaratustra. Mostrei 3 livros. E exatamente, Nietzsche pega os outros 2, o do diabo e o de Deus, e mostra que para o judeu e para o cristão não há, então, a mesma semelhança, porque o judeu quer subjugar o próximo, o judeu deseja subjugar o próximo, ou seja, tomar conta do mundo. Isso não esconde. Abraão recebe a promessa de El Shaddai, de que a sua semente terá as portas dos seus inimigos. Isso é linguagem, linguagem poética. No concreto, dizer, você terá as portas dos seus inimigos, quer dizer, tudo o que ele tiver, você tem acesso. Entra sem pedir licença. Isso é os judeus. Mas, veja, isso é respeitado porque está na Bíblia. Né? Nós achamos isso irracional. Mas, está lá. Na própria tradição cristã, no que nós chamamos de credo, nós dizemos, creio em um só Deus, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ora, então, pela tradição cristã, no credo do ensino constantinopolitano, dizemos que Deus criou todas as coisas, quer as visíveis, quer as invisíveis. Logo, também criou Satã. Não tem como sair dessa. Se diz tudo, absolutamente, então tudo é um pronome que supõe que nada fica de fora. A Bíblia hebraica, em Isaías 45, 7, também vai dizer com mais clareza ainda. Então, nós temos aqui na Assembleia Hebraica, vamos voltar lá. Então, vamos voltar para a câmera. Aqui nós temos o livro original. Aqui nós temos o original de Isaías, Bíblia hebraica. Ó. Livro de Isaías, está em latim. Mas, se você for aqui, por aqui você vai chegar ao final. Por quê? Porque o judeu lê da direita para a esquerda. Para começar, você tem que vir para cá. Ó. Quer começar?
Então, vem para cá, vem para o fim. Começa aqui. Ou seja, começa no final. A capa, na verdade, foi feita assim no início, porque nós somos cristãos. Foi feita para nós, para nos facilitar. Mas quando você pega o livro, tem que saber. Começa pelo final. É no final que você vai encontrar. Então, o livro de Isaías terá que ser lido começando pelo final. Aqui é o original hebraico. Então, aqui estava. Começa aqui. O livro de Isaías começa aqui, ó. Tá vendo, ó? Isaías, ou Jesaia, tá vendo, ó? Em hebraico, Ishaia. E aqui nós vamos ter um problema. Esse problema está em Isaías 45:7, que eu marquei aqui. Então, está marcado em vários lugares. Então, aqui vocês já viram, é o contrário, mas aqui está o problema. Marcado aqui, não tem a marca, e vou mostrar a vocês. Então, aqui está. Isaías é judaico, tá? Aqui o texto é o Antigo Testamento. Aqui está a palavra. Está aqui a palavra Ra. Ó, R-A-I-N. Ra. Ra quer dizer maligno. Maligno é o diabo. É Satã. Então aqui está dizendo em hebraico o que os tradutores escondem. Deus criou o diabo. Aqui está escrito. Vamos ver a tradução? Vamos ver a tradução. Tradutora e traditora. Então, a tradução vai dizer que Isaías 45, já vamos ver aqui, nós encontramos aqui, então, Jonas, Isaías. Agora, o problema de Deus, tá? O pai agora é o judaísmo. Mostramos a dicotomia ou maniqueísmo no judaísmo. Aqui não tem maniqueísmo, não. Aqui, Isaías é claro. Ó, está aqui, portanto, no livro de Isaías, aqui está em português, Isaías, está vendo? Ó? 45:7, aquele lugarzinho por ser lá na hebraica, está dizendo o seguinte. Vamos lá, 45:7, vamos ver, vou mostrar a vocês, não tem menor dúvida. 45:7, está aqui, ó, marcado, a marcação caiu, não é para ver. Vou ler para vocês. Eu formo a luz e crio as trevas. Olha só, é Deus quem diz. Então, não há dicotomia. Aqui, o mesmo Deus que faz a luz, faz as trevas. Eu faço o bem e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, não há dicotomia. Aqui, no Deus dos judeus, Javé assume que tanto faz a luz como as trevas. Não é maniqueísmo. Aqui, ele assume. Portanto, o judeu tem mais juízo do que o cristão. Aqui está claro. Então, Ra, só que Ra não é somente trevas. Ra é o maligno. O maligno é o diabo, é Satã, é o demônio, ou Lúcifer, se vocês quiserem, que assim seja. Tá bom? Então, só nós cristãos temos a acusação de que nós tiramos nossa doutrina parcialmente do maniqueísmo. Ou seja, nós copiamos o maniqueísmo de Zoroastro. Isso é uma acusação que fazem a nós. Os judeus não fazem, porque eles assumem que Deus criou o bem e o mal, que Deus criou o diabo. Então, assim, pelo menos são mais sinceros que nós. Vamos ao texto? Vamos ao texto. Então, minha gente, em Isaías 45:7, mostrei o original, eu mostrei aqui, ó. Mostrei o original, está aqui, está arriscado. Ra é maligno. Então, quem está do jeito diferente está querendo esconder o rabo. O diabo escondeu o rabo, né? Então, se Deus criou o diabo, então o mal não é exterior a ele, está nele. Porque ele só cria o que está dentro dele. Deus cria exteriorizando o que está na sua essência e na sua substância. Principalmente a substância. A essência ele não exterioriza. É ele próprio. Mas ele exterioriza a substância. Logo, aqui, o diabo está dentro de Deus. Ra. Onde está dito em Isaías 45:7. Tentar isentar Deus disso
argumentando que Deus criou tudo bom, a criatura que se corrompeu dá à criação um poder rival ao do Criador, já que somos capazes de mudar o projeto divino. Ou seja, ao dizer que os anjos, aqui tem dois, vamos lá, então veja a meleca que o cristão fez. Quando o cristão diz, na teologia cristã, aqui nós temos um serafim, está vendo pela roda, serafim tem roda, roda de fogo. Aqui é um querubim, querubim não tem roda de fogo, tem um bastão e tem aqui na mão uma espada. Então, uma espada, assim é a espada e um bastão. Então, aqui seria um querube, quer dizer de fogo, um serafim, também quer dizer de fogo. Então, o que acontece é que, se dermos crédito à teologia cristã, não vamos ter como sair. Ou seja, os anjos, aqui foi o serafim, foi um dos serafins que se corrompeu, chamado Samuel, e, portanto, neutralizou a vontade de Deus, já que Deus não quer o mal, segundo o cristianismo, no judaísmo não, Deus criou o mal, está dito explicitamente, então é o cristianismo quem vai colocar o problema. Esse problema não vai ser fácil de resolver. Não vai. Então, vamos ao texto. Voltamos ao texto. Se então aceitarmos que Deus criou o Samael como um serafim bom e ele se corrompeu, então ele pôde contrariar a vontade de Deus. Ele pôde fazer uma ação que neutralizasse a ação de Deus. Ele pode ser contrário ao desejo de Deus, ao projeto divino. Não só ele, mas os anjos e os homens. Porque está dito na teologia, quer cristã, quer judaica, que Deus criou tudo para a sua glória. Então, o diabo foi criado para a glória de Deus. Os anjos, todos, inclusive o diabo e os homens. Mas, então, se a nossa glória é o poder de contrariar Deus, de boicotar o seu projeto e assim sermos iguais a ele, então nós vamos sabotá-lo. Ou nós vamos então ser rivais de Deus. Isso é maniqueísmo. É pior, porque o diabo e Deus já é maniqueísmo. Aqui seria a criatura, então, se corrompe, embora Deus não queira, nós vamos mostrar aqui, né? Então, a teologia cristã diz claramente, Deus não é autor do mal, nem quer o mal. Deus não quer o mal, nem é autor do mal. Ora, então como é que o mal existe? Os judeus dizem claramente, Isaías 47, Deus criou o mal. Então, para o judeu é fácil solucionar, para nós não. Isso fez com que o Marquês de Guaita, o Marquês de Guaita, resuma em passe, fazendo uma brincadeira. Se Deus sabia que o mal corromperia a criação, ainda assim permitiu, compromete sua bondade. Não é bom, porque fez o mal. Se não sabia, compromete sua onisciência. Se, ainda assim, sabia, permitiu, então, a sua bondade, vamos repetir. Então, Guaita diz, se Deus sabia que criando o mal corromperia a criação, e ainda assim permitiu, não é bom. Sua maldade será comprometida. Se sabia, se não sabia, então compromete sua onisciência. Não sabe tudo, porque não sabia como fazer para não criar mal. Só seria possível sermos livres se tivesse o mal e o bem. Ou seja, maniqueísmo. Essa é a questão. Se não podia evitar, compromete sua onipotência. Então, aqui está o autor dessa calça riada. Está aqui. Marquês Sandra de Guaita. Marquês Sandra de Guaita. Olha o título do livro. O Templo do Satã. Retrato, mostrar a foto dele. Então, vamos mostrar. Então, ele é inteligente. Muito inteligente. Não é à toa. Então, está aqui o retrato. Marquês Sandra de Guaita. Ele diz, se aceitarmos a teologia cristã, Deus não é bom, não é onisciente, ou seja,
sabe tudo, nem é onipotente, nem pode tudo. Pronto. E diz com argumentação imbatível, é inegável. Não se pode negar. A lógica dele é férrea. Ele vai enfrentar isso com toda a clareza dentro do seu livro. Aqui dentro, ele vai enfrentar isso. Ou seja, ele começa, então, dando essa calça riada, e depois vai fazer com que o ser humano, então, aceite a argumentação dele, porque ele vai enfrentar, ele vai a fundo, ele vai a fundo. Vai terminar dizendo que o homem é injusto porque quando ele quer, ele é mau. Deus é justo, portanto, Deus é bom. O justo é bom, o injusto é mau. Aqui mostra a justiça dos homens. A síntese do capítulo é: o homem é mau. Então, se o homem é mau, e Deus é bom, e Deus não quer o mal, nem a todo mal, então, Guaita tem toda a razão. Deus, então, é um incompetente. Por quê? Porque nos deu poder de sabotar a sua obra, seu projeto, sua vontade. Fechamos o livro. Fechamos. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Tem sim. Ele escreveu 3 livros. 3 livros. O Templo do Satã, que é esse aqui. Escreveu esse aqui. Escreveu A Chave da Magia Negra. Escreveu O Problema do Mal, onde ele enfrenta isso com toda a galhardia. Então está aqui, ó. 3 livros escritos por ele. Cara, não é brincadeira, não. Então, está aqui os 3 livros. Ó, vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. O Templo do Satã. Eu estou mostrando para vocês. Então, aqui embaixo está A Chave da Magia Negra. E abaixo está, então, O Problema do Mal. E aí, aqui, quando você chega, ele vai adiante. Não satisfeito com o que ele já fez um estrago tremendo na teologia cristã, e vai enfrentar agora o quê? O diabo. Pronto. Então, o próximo capítulo, ele vai enfrentar o diabo, já há 6 anos. Então, e aqui, capítulo 1, ali a introdução do diabo. E aí termina aqui, ele vai dizer aqui, ó. Ele vai falar, então, que o diabo, então, se aceitarmos, então, os postulados cristãos, então, ele diz aqui, se você aceitar o postulado cristão, então, não tem como não chegar a essa conclusão. O diabo habita em você. Está aqui, ó. O meu dedo está exatamente embaixo, ó. Aqui, ó. O diabo habita em você. Olha que fácil, está aqui, ó. Ele habita em você. Pronto. Então, essa é a conclusão de Guaita, que é absolutamente lógica. Está vendo? Então, Deus criou o diabo e ele habita em você. Então, Deus seria mau, seria perverso, porque criou um ser que perverte, e esse perversor, então habita em você. Imbatível. Não tem como negar. Não tem como negar. Continuemos. Surge então a questão decisiva. Como Deus que é amor condenaria eternamente o Filho? É outro problema. Deus é amor, diz São João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo de 8 a 16. Diz que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, como é que um Deus amoroso poderia criar um filho e condená-lo eternamente ao sofrimento, né, e à desgraça? Esse Deus não é amor. Esse Deus é perverso. É o que aqui surge a questão dos ateus. Então, ou aceitamos que o inferno é eterno e que o diabo não é, o homem não é capaz de contar, o homem não é capaz de contrariar a vontade de Deus. Há muita coisa aqui em questão, né? Então, e amor absoluto. E aí vem o ensinamento de Cristo Jesus, que diz: o perdão tem que ser limitado.
quando Pedro pergunta, mestre, devemos perdoar até 7 vezes? Não, Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Isso é uma parábola, isso é uma metáfora, isso é uma alegoria. 70 já significava, 7 já é o número do perfeito. 70, 10 vezes mais. Então, 70 vezes 7 quer dizer infinitamente. Ora, então Deus perdoa infinitamente. Se Deus lhe perdoar infinitamente, logicamente vai ter que perdoar o diabo. Não tem como. Está em Mateus 55, 48. Portanto, Jesus diz: o perdão deve ser absoluto, restrito e ilimitado. Porque assim é o amor de Deus. E é só assim nós aceitaremos que Deus é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Em Jó, no livro de Jó, que o povo lê, capítulo 1, 6, capítulo 2, 1, Satanás aparece entre os filhos de Deus. Ou seja, Satanás aparece como Ben Ha Elohim. Traduzido, Ben é filho, Ha Elohim de Deus, do Deus verdadeiro, não é de Javé, Elohim, verdadeiro. Está registrado ainda em Mateus 18, de 21 e 22, que o perdão deve ser ilimitado, contínuo e incondicional. Jesus diz, portanto, se fizerem isso, Mateus 5,48, então vocês estarão imitando o vosso Pai, que é perfeito. Ser perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Ora, mas se Deus não perdoa o diabo, então exige de nós perdão sem limites, mas ele não é capaz, ele próprio, de sustentar essa, esse, essa assertiva dele, então é impossível que nós aceitemos só se você é um burro que a condenação eterna entra em choque com o amor incondicional que ele ensina na natureza. Se Deus exige perdão sem limites e não perdoa Satã, é difícil sustentar que ele próprio nega esse perdão para sempre. A condenação eterna entra em choque com o amor incondicional que ele define sua própria natureza. A natureza de Deus é amor. E amor é, portanto, incondicional e limitado. Pronto. Assim, por isso a visão mais coerente não é de um inferno sem fim, mas é de uma reconciliação final. Até com o rebelde, vencido não pela força, mas pelo amor. Assim retornará o mundo. Pelo amor. Vamos mostrar então. O inferno não seria eterno, mas transitório. Portanto, seria uma etapa entre um sofrimento e o final desse sofrimento com o perdão de Deus, já que ele é vencido pelo amor de Deus. Aí teria lógica. Satã, então, é vencido pelo amor de Jesus. É vencido pelo amor do Pai encarnado, o Logos. E assim, sendo transitório, não destino final, será um estado desfeito, uma etapa desfeita pela restauração do todo no uno. Essa é a lógica do Evangelho. Haverá um só rebanho, um só pastor. Jesus Cristo disse em João 10,16, e haverá um só rebanho, um só pastor. Ora, um só rebanho e um só pastor. Ele é o pastor. O rebanho é todo mais. Para que todos serão um. Em João 17:21. Todos, pronome definido, que não deixa nada nem ninguém de fora. Inclui o diabo, Satanás, Lúcifer, demônio, seja como for. Por fim, vem a frase da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que diz que Deus será tudo em todos. Consumatum est, diz Cristo na cruz. Portanto, se tudo procede do uno, como diz o registro, e tudo retorna uno, está em registro, omnia ab uno et in uno omnia, então tudo vem do uno, tudo volta para uno, tudo quer dizer, nada fica de fora, nem mesmo o diabo. Portanto, o diabo terá que ser reintegrado, não haverá exclusão, ainda mais eterna, mas a reintegração universal. Até o anjo caído será no final alcançado pelo amor. Pelo amor de quem? Jesus. Aqui nós vamos mostrar uma figura. Na mitologia grega, essa figura, antes de Jesus Cristo, essa figura simbolizava o amor.
depois de Jesus Cristo, passou a ser substituída por ele. Então, aqui está. Eros, o anzinho de asas. Pronto. Aqui está ele, de asinhas, né? E aí, onde está no inferno, né? Onde está sendo feito, então, as armas para os homens. No inferno, não. O inferno é Hades. Aqui nós temos, então, o ferreiro dos deuses, que é. Agora esqueci. Então, de qualquer maneira, aqui nós temos, portanto, o amor vai vencer tudo. Aqui está a representação dele. E aqui temos outra apresentação. Ele com adulto. Exato. Aqui está ele com adulto. E aqui, minha gente, aqui, no final, então, ele e uma mulher que ele ama. Portanto, ele, Eros e Psique. Portanto, o amor vencerá tudo. O amor é mais forte do que a morte. Diz o livro, a Bíblia. Portanto, o Cântico dos Cânticos diz: o amor é mais forte do que a morte. Assim terminamos nosso vídeo, há 30 minutos, e vamos então acabar aqui dizendo quando diz o Evangelho. Se você me honrou vindo até aqui, dê seu like, veja se você ainda está inscrito, e se não, se inscreva de novo, porque o YouTube está tirando os meus inscritos. Compartilhe, inscreva no canal, lembre-se, sou professor de aulas particulares do aula em grupo. E, como diz bem Suede, então, cavalo na escada. Até a próxima.